Glória a Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja do Senhor com a paz de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Estamos felizes com o Senhor nosso Deus, por mais essa rica oportunidade em que Ele nos permite, nos concede essa graça de falar um pouquinho da Tua palavra, daquilo que Ele tem falado conosco. Amém? Quero convidá-los e convidá-las a abrirem vossas Bíblias lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, eu gosto disso. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, aleluias, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Pai, essa é a tua palavra que fora lida nesta noite. E a minha oração com a tua igreja não é nenhuma outra a não ser que tu fales por meio dela. Que tu me uses, ó Deus eterno, para comunicar as tuas verdades. E onde eu não for perfeito, para, ó Deus, comunicar essas verdades. Que teu Espírito Santo, aleluia, possa traduzir, ó Deus eterno, essa palavra. E mesmo que eu seja perfeito, eu sei que teu Espírito Santo atuará, porque a palavra não é minha, a palavra é tua. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor cerque este lugar com anjos guerreiros da sua parte, e envia-nos, ó Deus, nesta noite, uma porção nova da tua presença, da tua palavra, da tua graça. Oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Santos irmãos e irmãs, noiva do Cordeiro de Deus, eu não sei quantos de vocês tiveram essa experiência, mas pelo menos eu tive essa experiência e ainda continuo tendo, de todas as vezes, ou pelo menos uma parte das vezes, ao ler o livro de Daniel, um certo incômodo, um certo inconformismo, ou até mesmo algumas indagações nos surge quando lemos o livro de Daniel, exatamente pela sucessão dos eventos que acontecem com Daniel e os seus 3 amigos ali no reinado da Babilônia e depois no reinado persa. É interessante
essa sucessão de eventos, porque de alguma forma a sensação que nós temos é que a todo instante e a todo tempo e a todo momento Daniel e os seus 3 amigos estão sempre sendo colocados à prova, estão sendo sempre provocados a testemunhar a fé que eles tinham no Deus de Israel. E a verdade é que em todas essas ações, em todas essas experiências, Daniel e os seus 3 amigos foram muito bem sucedidos, foram muito bem guardados pela mão de Deus. E às vezes a gente começa a pensar e a indagar por que dessa sucessão de eventos, ou por que essas coisas aconteceram com Daniel. A primeira coisa que a gente pode pensar é que primeira coisa é que eles estavam passando por um juízo de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel havia pecado, havia enfurecido, havia praticado mal à presença de Deus, e portanto Deus havia permitido que eles fossem levados ao cativeiro. E Daniel, como seus amigos e tanto outros judeus, estavam ali naquele reinado, eles estavam vivendo uma circunstância atípica, estava fora de Jerusalém, estava fora do seu lugar de segurança. Mas o que nos desperta atenção é que, ainda que eles estivessem passando pelo juízo de Deus, estivessem fora do seu lugar de segurança, as mãos de Deus estavam sobre a vida de Daniel e de seu povo, zelando e guardando para o cumprimento da tua palavra. Será que você pode dizer um amém por isso? Graças a Deus. Esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, e eu não vou nem muito me deter em algumas explicações quanto a esse texto, porque ele é muito conhecido por nós. Mas para que nós consigamos aplicar ou falar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração sobre essa palavra, me permita então fazer alguma exegese, fazer alguma extração desse texto, para nós observar a sucessão de eventos, aquilo que está acontecendo no capítulo 3. Bom, o primeiro evento que nós percebemos no capítulo 3 está no versículo 1. A Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Ele fez o quê? Uma estátua de ouro. Nos versículos 2 e 3, o rei mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a inauguração dessa estátua de ouro. Dentre esses convidados estava quem? Estava quem? Sadraque, Mesaque e os 3 amigos de Daniel. O texto não faz referência de Daniel. Alguns estudiosos acreditam que talvez e provavelmente Daniel estava fora da Babilônia, estava fora daquele lugar, resolvendo talvez alguma questão do rei Nabucodonosor. Mas o texto não registra a presença de Daniel. Somente os seus 3 amigos estavam no dia em que Nabucodonosor os convoca para a inauguração da estátua de ouro. Nos versículos 4 e 7, o rei não só convoca, mas o rei ordena, por meio do arauto que pronuncia e que promulga e que fala a vontade do rei, que os convidados deveriam prostrar, mas não só prostrar, mas também, irmãos e irmãs, adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor havia edificado, aleluia, no meio daquela cidade. E um detalhe, ele não só convida para que o povo que estava ali naquele dia, não só prostrasse e o adorasse, mas havia, irmãos e irmãs, uma ameaça de que todo quanto aquele que se negasse a adorar e se prostrar diante da fornalha, ou melhor, diante da estátua de ouro, seria lançado onde? Na fornalha de fogo. Então, era um convite, uma convocação com ameaça. Todo aquele que não fizesse isso, seria lançado na fornalha de fogo. Eu pergunto a vocês nesta noite, a adoração à imagem de ouro, a adoração
que agora Nabucodonosor está convocando essa imagem, o texto diz, imagem de ouro. Lembra alguma coisa vocês? Manu, abre lá para mim em Êxodo capítulo 32, versículo 7. Na hora que eu estava lendo aqui, eu lembrei de alguma coisa, e eu acredito, irmãos e irmãs, que os 3 amigos de Daniel lembraram da mesma coisa. Êxodo capítulo 32, versículo 7 ao 10. Olha lá o que diz. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. De ti farei uma grande nação. Esse episódio nós conhecemos. A Bíblia diz que Moisés sobe para o monte por convocação de Deus, e Moisés ficou ali alguns dias no monte. E a Bíblia diz que ao passar do tempo, o povo de Israel, os hebreus, já estavam agoniados pela ausência de Moisés, e então chama Arão para poder então edificar um Deus. E Arão, a Bíblia diz que começa a recolher o ouro daquele povo, e o que ele faz? Um bezerro e diz: esse agora é o seu Deus, esse agora é o Deus de Israel. E a Bíblia então diz que Deus chama Moisés para descer, para colocar ordem, porque ele então consumiria aquele povo. Eu acredito, santos do Senhor, que os amigos de Daniel nesse momento se lembraram desse episódio, pastor. E se lembraram não só do episódio da adoração ao bezerro de ouro, mas qual foi a consequência de eles terem adorado a um bezerro de ouro, de eles terem adorado a um outro que não fosse o próprio Deus de Israel. Eu imagino que eles, olhando para aquele momento, para aquele evento, passou uma ideia na cabeça deles: eu já vi esse filme, eu já vi isso acontecer na história, e eu sei qual é o resultado. Oh glória, eu não vou me prostrar. Só que isso não é suficiente, irmãos e irmãs, para poder imaginar, pastora Selma, que Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, negaram a obedecer ao rei, pastor. Nos parece que essa lembrança daquilo que havia acontecido no deserto não era suficiente, irmãos e irmãs, para que eles então negassem o comando de Nabucodonosor e falasse para ele que não se prostraria diante da sua estátua. Quem está comigo, diga amém. Nos versículos 8, voltando para o texto, nos versículos 8 ao 12, a Bíblia diz que os 3 judeus são denunciados. Toca-se a trombeta, toca-se o som para que todos se prostrassem diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. A Bíblia diz que eles são denunciados. Não sei, o texto não nos diz, mas talvez por inveja, porque Daniel, assim como seus amigos, haviam conquistado o favor do rei no império da Babilônia, e eles estavam em posição de destaque. Mas talvez por inveja, ou talvez por inconformismo daqueles homens que Nabucodonosor havia colocado para servi-lo no palácio, a Bíblia diz que eles são denunciados, ou seja, chega ao ouvido do rei que quando tocou-se o som da trombeta, os 3 não se prostraram e tampouco adoraram a estátua do rei. Qual é a consequência? A Bíblia diz que Nabucodonosor convida-os para se apresentar e pergunta se aquilo mesmo era verdade. E aí é o versículo 13 ao 20 que nós lemos na abertura desta mensagem aqui. E o resultado disso tudo nós já conhecemos, nós já sabemos, irmãos e irmãs. E é aqui que levanta-se algumas indagações importantes acerca desse episódio. Eu gosto, quando eu estava meditando sobre essa passagem, eu gosto daquilo que a versão da Bíblia do Peregrino vai nos dizer no versículo 17 do capítulo 3. Ela diz o seguinte: se é assim a resposta dos 3 judeus,
para Nabucodonosor: se é assim, ó Deus, o Deus a quem veneramos, aí ele diz, pode livrar-nos do forno aceso, e nos livrará. Olha que interessante isso aqui, irmãos e irmãs. Eu vou repetir para que fique fixado na sua mente. A versão do Peregrino, versículo 17 do capítulo 3, diz assim: se é assim, o Deus a quem veneramos pode livrar-nos do forno aceso e nos livrará das tuas mãos. No versículo 18 ela prossegue dizendo: e ainda que não o faça, majestade, conste que não veneramos teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que fizeste. Irmãos e irmãs, é poderoso demais essa resposta desses três, irmão Paulo. É muito forte. Eu não sei se vocês estão conseguindo alcançar a dimensão daquilo que eu quero comunicar para vocês nesta noite, mas nos parece, irmãos e irmãs, que a lembrança de que o povo foi consumido no deserto por haver eles terem adorado um bezerro de ouro, por essa lembrança não é suficiente para que esses três agora se arrisquem, se entregue, irmãos e irmãs, ao risco de serem lançados na fornalha de fogo, irmãos e irmãs, por desobedecer ao rei em prol da adoração única e exclusiva ao Deus de Israel e, portanto, o Criador dos céus e da terra. É poderoso demais, irmãos e irmãs. E observem vocês, porque se nós formos olhar para o capítulo 3 e toda a história, Nabucodonosor não está exigindo que os três amigos de Daniel abandonem o seu Deus. Meu Deus. Nabucodonosor não está exigindo que eles abandonem a prática da adoração ao seu Deus, mas está convocando-os para adorar a sua estátua. Está, irmãos e irmãos, convidando irmãos e irmãs, para os três amigos de Daniel, assim como os demais judeus, agregarem mais um Deus em sua adoração. E quando eles negam se prostrar diante da estátua de ouro, e quando eles se negam, irmãos e irmãs, a adorar a estátua de ouro, eles não estão simplesmente negando agregar mais um Deus, mas eles estão reconhecendo que só existe um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel. E esse Deus é quem os tirou, aleluia, do Egito, e que fez os céus e a terra. Oh glória! Agora pegou, vamos embora. Observe que no versículo que lemos, não há, oh maravilha, não há, santos do Senhor, nenhuma dúvida dos três, de que Deus os podia livrar da fornalha. A versão do Peregrino diz que eles respondem ao rei: o Deus a quem veneramos, o Deus a quem servimos, pode, oh glória, livrar-nos, aleluia, do fogo aceso e também das tuas mãos, ó rei. Mas se não fizer, observe que eles não têm dúvida acerca do poder do seu Deus, acerca de que Deus podia livrá-los, irmãos e irmãs. A única dúvida era se era da vontade de Deus livrá-los ou não da fornalha e das mãos de Nabucodonosor. Saiba, portanto, ó rei, que se ele não quiser, nós não prostraremos diante da tua estátua. Nós não agregaremos, nós não negociaremos a adoração ao nosso Deus, ó glória, aleluias, para adorar a tua estátua, ó rei, para adorar, ó rei, os seus deuses. Estamos dispostos a ser lançado lá na fornalha de fogo, e diga-se de passagem, que estamos cientes de que o nosso Deus vai nos livrar, mas se não quiser, nós estamos dispostos a ser lançados lá. E aqui eu abro um parênteses para
trazer um alerta para mim primeiro e depois para a igreja de Deus. Que muitas vezes, no dia a dia, o inimigo da minha e da tua alma, ele não vem com a proposta perigosa de nos lançar ao fogo, irmã Paulo, irmã Cláudia. Mas ele vem com a oferta semelhante, irmã Mara, de que nós não abandonemos o nosso Deus. Ei, tu não precisas abandonar o teu Deus, você só precisa agregar. Você só precisa dividir, oh glória, a sua adoração. E aí, irmãos e irmãs, às vezes a nossa resposta, aleluia, é um sim, mas é um sim muitas vezes, irmã Sônia, inconsciente. E aí a gente acaba negociando, oh glória a Deus, aleluia, adoração ao nosso Deus, a outros deuses desse mundo. O diabo não coloca uma proposta perigosa, mas ele quer tirar a centralidade do culto do Deus verdadeiro da tua vida. Porque ele sabe que uma vez que ele retira a centralidade do culto ao Deus verdadeiro da tua vida, todas as outras coisas começam a entrar em relatividade. Tudo vira relativo. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a história do povo hebreu, e pela história da nova aliança no Novo Testamento inaugurado por Jesus, nós vemos um Deus zeloso, nós vemos um Deus, em outras palavras humanas, ciumento, um Deus que não divide a sua glória, um Deus que não negocia o lugar de culto, de adoração ao Senhor nosso Deus. É por isso que quando nós estamos reunidos nesse lugar, esse lugar não é nenhum outro lugar a não ser um santuário, a não ser um lugar santo. Sabe por quê? Porque a igreja que é santa, aleluia, está adorando ao único que é santo, e portanto tudo que está ao redor, portanto o lugar se torna especial, o lugar se torna santo, porque a majestade do Todo-Poderoso é convidada a estar nesse lugar, e nós como a igreja do Senhor entronizamos a tua presença. Nós não viemos nesse lugar para nenhuma outra coisa a não ser prestar-lhe culto. Fecha o parênteses e volto para o texto. Oh, aleluia. Não há dúvida de que esses homens criam no poder do seu Deus. E de novo a indagação, nos parece, irmãos e irmãs, que a lembrança, a recordação do que Deus fez, do que aconteceu com o povo no deserto ao adorar a estátua de ouro, não é suficiente para que esses homens agora diante do rei negue obedecê-lo, negue adorar a sua estátua. Mas prossigamos. Não há dúvida de que eles também manifestam fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, coloca lá para mim, Manu. Não há dúvida, irmãos e irmãs, de que eles manifestam fé no seu Deus. Olha só o que a Bíblia, o Novo Testamento, vai nos dizer sobre fé. Hebreus 11, versículo 1. Diz-nos assim: ora, a fé é a certeza. Ele disse o quê? Certeza de quê? De coisas que... a convicção de fatos que não se vê. Não temos dúvidas de que esses homens manifestaram fé. Pastora Selma, eles não tiveram dúvida acerca do poder do seu Deus. Eles não tiveram dúvida, irmã Marinha, de que o Deus a quem ele servia, eles tinham a certeza que se ele quisesse, ele poderia colocar a sua mão lá dentro do fogo, oh glória, e os livrar. Sabe de um detalhe? É que quando eles dão essa resposta ao rei, eles dizem que se nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha. Aí eu pergunto para vocês, Deus livrou eles de serem lançados na fornalha, irmãos e irmãs? Não livrou. Mas o livramento estava onde? Dentro da fornalha. Meu Deus do céu, isso é forte. Isso é forte demais. Deus não os livrou de serem lançados. Vocês acreditam que Deus poderia ocultar aqueles 3 homens da frente de Nabucodonosor? Sim ou não? Eu acredito. Eu acredito que Deus poderia botar uma cegueira nos olhos de Nabucodonosor, o pastor. Ou
até mesmo confundir a sua ordem psíquica. Deus não fez isso quando mandou ele para o pasto comer capim, quando ele ficou maluco lá, meio doido. Ele foi comer capim, porque não deu glória a Deus. Deus podia, irmãos e irmãs, reverter a ordem lógica do pensamento de Nabucodonosor. Se ele quisesse, ele poderia fazer isso. Mas de alguma forma poderosa, havia um propósito da parte de Deus, que eles fossem lançados à fornalha de fogo, e o livramento ocorresse lá dentro, para que não só Deus mostrasse para Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estava com eles, mas mostrasse para o império da Babilônia, que ele era o único, santo, fiel e verdadeiro. E se a igreja está comigo, aplauda o Senhor. Oh glória! Aleluia! E muitas vezes, abre parênteses, já volto para o texto. Muitas vezes, é isso que vai acontecer conosco. Muitas vezes Deus vai permitir alguns enfrentar algumas fornalhas de fogo. Fornalhas de fogo que nós poderíamos dar o nome de câncer. Fornalha de fogo que nós poderíamos dar o nome de tribulação, de vícios. Fornalha de fogo que nós poderíamos dar o nome, irmão, de a perda de um ente querido. E aí, às vezes, a gente pode pensar diversas coisas, mas independente, irmãos e irmãs, daquilo que a gente pensa, o Deus a quem nós servimos, como já disse a pastora Selma aqui, tem um propósito, pode criar um propósito novo, de nos livrar em meio à fornalha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens, mas fiel é Deus, que não permitirá que vós sejam tentados além do que podeis suportar. Mas mesmo quando passarem por prova, Ele providenciará, oh glória a Deus, aleluia. Deus tinha um escape, não antes da fornalha, mas Deus tinha um escape dentro da fornalha para os 3 amigos de Daniel, oh glória. Deus tinha um escape, aleluia, para o povo, como nós cantamos aqui, passarem, aleluia, no meio das águas. Deus poderia derrotar o exército dos egípcios, Deus poderia, mas Deus queria mostrar que havia um escape no meio das águas para o povo de Israel. E Deus está nos dizendo nesta noite, que em meio a essa prova, que em meio a essa luta, Ele tem um escape para a tua vida. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e eu creio nisso. Se Ele está comigo, Ele tem um escape para mim, no meio da prova, em meio à luta, em meio à fornalha de fogo. Eles manifestaram fé. Deus não os livrou, irmãos e irmãs, da fornalha, mas Deus deu o escape para eles em meio à fornalha de fogo. Não há nenhuma dúvida, irmãos e irmãs, nesses homens, que eles poderiam ser livrados pelo seu Deus. A ponto que não havia nenhuma dúvida, irmãos e irmãs, de que Deus poderia livrá-los da mão de Nabucodonosor, que a fúria do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que o rei ficou transtornado, pastor Celso, ao ouvir a resposta dos 3 amigos, irmã Mara. O rei ficou transtornado, irmão Rubem, aleluias, ao ouvir a resposta dos 3. Portanto, a fúria do rei Nabucodonosor não foi suficiente para abalar a fé dos 3. Eu digo de novo, a fúria do rei Nabucodonosor não foi suficiente para abalar a fé dos 3. A ameaça da fornalha não foi suficiente para abalar a fé dos 3. Os homens mais poderosos, a Bíblia diz que Nabucodonosor deu ordem aos homens mais poderosos do seu exército. Os homens mais poderosos do exército da Babilônia não foram suficientes para abalar a fé dos 3. Os panos que mandaram amarrá-los, oh glória a Deus, os panos que amarraram seus corpos não foram suficientes para eles negarem sua fé em seu Deus. Eles enfrentaram Nabucodonosor, eles enfrentaram a fornalha, eles enfrentaram os homens mais poderosos, eles enfrentaram os panos que amarraram seu corpo, mas a sua fé não foi abalada, porque ela estava arraizada, estava convicta, estava enraizada no Deus poderoso, que poderia livrá-los da fornalha, irmãos e irmãs.